O universo não fala, ele não explica. Ele apenas existe, vasto, silencioso e regido por leis invisíveis. Durante milênios, a humanidade tentou compreender sua origem por meio de mitos, símbolos e narrativas sagradas. Mas no século XX, uma nova linguagem começou a decifrar o cosmos, a matemática. Entre aqueles que ousaram traduzir o universo em equações, um nome se destacou acima do tempo: Stephen Hawking. Essa é a história de como sua mente desafiou os limites do conhecimento e nos guiou para uma nova compreensão do cosmos. Uma compreensão onde a ciência, e não a fé, se tornou a chave para desvendar os maiores segredos da existência. Desde cedo, Stephen Hawking demonstrou um fascínio pelas perguntas fundamentais. De onde veio o universo? Ele teve um começo? Terá um fim? Nascido numa era marcada por profundas transformações científicas. Enquanto muitos buscavam respostas em tradições antigas, Hawking escolheu outro caminho: compreender o cosmos a partir de leis naturais universais. A sua juventude foi um mergulho profundo nos mistérios da física, mas também foi marcada por um desafio pessoal devastador: um diagnóstico de esclerose lateral amiotrófica. Os médicos deram-lhe poucos anos de vida. No entanto, a limitação do corpo pareceu apenas libertar sua mente. Preso a uma cadeira, Hawking começou uma jornada intelectual que o levaria às fronteiras do espaço e do tempo. Uma odisseia para encontrar a lógica oculta por trás de tudo o que existe. A cosmologia moderna transformou o universo em um objeto científico. Espaço e tempo deixaram de ser cenários passivos e passaram a ser entidades dinâmicas, moldadas pela matéria e pela energia. Hawking compreendeu que, para entender a origem e o destino do cosmos, era preciso unir as duas grandes ideias do século XX. A relatividade geral de Einstein, que descreve o grande, as galáxias e a estrutura do universo. E a mecânica quântica, que governa o pequeno, o mundo bizarro das partículas subatômicas. O desafio era monumental, pois essas teorias, em seus domínios, eram incrivelmente bem-sucedidas, mas não se encaixavam perfeitamente. Nas condições extremas do Big Bang ou no coração de um buraco negro, onde a gravidade é imensa e as escalas são minúsculas, a física como a conhecíamos simplesmente quebrava. Hawking dedicou sua vida a resolver esse quebra-cabeça, a encontrar uma ponte entre esses dois mundos. Por séculos, a origem do universo esteve associada a narrativas sobrenaturais, a um ato de criação por um ser divino. Hawking, junto com seu colega James Hartel, propôs algo radical. O universo poderia surgir espontaneamente a partir de leis físicas, sem a necessidade de um agente externo consciente. Através da chamada proposta sem fronteiras, ele imaginou um universo onde o tempo, como o conhecemos, não precisaria de um ponto inicial definido por uma vontade divina. Assim como a superfície de uma esfera não tem um ponto de partida, o universo poderia simplesmente existir, fechado em si mesmo, obedecendo a regras matemáticas eternas. Essa ideia não eliminava a questão porquê, mas a reformulava. A existência do universo deixava de ser um milagre para se tornar uma possibilidade matemática. O cosmos não precisava de um criador. Ele precisava apenas de um conjunto de leis consistentes para existir. A maior ambição da física moderna é encontrar uma única equação, ou um conjunto delas, capaz de descrever todas as forças do universo. A gravidade, o eletromagnetismo e as forças nucleares, forte e fraca. Hawking chamou essa busca de a procura pela teoria de tudo. Para ele, não seria apenas uma conquista científica, mas também filosófica. Seria o triunfo final da razão humana, a capacidade de ler a mente de Deus, como ele metaforicamente descreveu. Uma teoria assim responderia à pergunta mais profunda já feita: por que o universo existe da forma que existe? Por que essas leis e não outras? Encontrar essa teoria significaria entender a lógica fundamental da realidade, a gramática subjacente a toda a existência. Seria a prova de que o universo não é arbitrário, mas sim um sistema elegante e compreensível. Ao contrário do que muitos pensam, Hawking não rejeitava a filosofia. Ele acreditava que a ciência moderna havia assumido parte do papel filosófico antigo: explicar a realidade sem recorrer a dogmas
ou revelações. Para Hawking, as perguntas "por que estamos aqui" e "de onde viemos" eram questões legítimas, mas as respostas deveriam ser buscadas através da observação, da lógica e da matemática, não da fé. Ele argumentava que, em um universo governado por leis físicas, conceitos como propósito moral ou destino não tinham lugar na descrição científica. O universo não tem um plano para nós, ele simplesmente é. E a beleza, para Hawking, residia exatamente nisso, na coerência matemática do cosmos, na sua indiferença majestosa. A ciência não oferece conforto, mas oferece compreensão. Ao afirmar que o universo pode se explicar sozinho, Hawking provocou um debate global. Muitos interpretaram sua posição como um ataque direto à religião. No entanto, não se tratava de negar crenças pessoais, mas de estabelecer limites claros entre domínios do conhecimento. A ciência descreve como o universo funciona, com base em evidências testáveis. As crenças pertencem ao campo individual, à busca por significado pessoal. Na ciência moderna, não há espaço para dogmas. Há apenas hipóteses, testes e evidências. Uma ideia, por mais bela que seja, deve ser abandonada se as observações a contradizem. Esse foi o princípio que guiou Hawking e que define o método científico. Ele não buscou provar a inexistência de Deus. Ele buscou mostrar que Deus não era uma hipótese necessária para explicar o universo. Stephen Hawking não ofereceu respostas finais. Ele nos deixou algo mais poderoso. Um método, a coragem de questionar tudo, a disciplina de calcular e a humildade de admitir o que não sabemos. Ele nos ensinou que as maiores barreiras não são as físicas, mas as mentais. Sua vida foi um testemunho da capacidade humana de transcender limitações. O universo continua silencioso, vasto, indiferente. Mas, graças a mentes como a de Hawking, agora sabemos escutá-lo com a linguagem dos números, com a poesia das equações. A busca pelo conhecimento continua e o eco de suas perguntas ainda ressoa pelo cosmos. Se você gostou deste documentário e quer continuar explorando os maiores mistérios do universo, curta o vídeo, compartilhe com quem ama ciência e filosofia e inscreva-se no canal. Obrigado por assistir.